anos atrás, recebeu uma ação importante do então senador Euclides Melo, né? Teve uma destinação de 10 milhões para saneamento. É uma obra subterrânea, né? As pessoas hoje não lembram, mas foi graças a essa obra estruturante que o próprio Francês consegue se desenvolver e mantendo a característica de ter um bom saneamento básico, né? E hoje a gente tem a realidade do trabalho do Jorge, que chega também para esse momento importante da sua carreira política com esse compromisso. Afinal de contas, a principal menina dos olhos do que diz respeito à região de Marechal Deodoro é o turismo. Agora, se ele não acontece de forma sustentável, perde todo mundo, né, Jorge? Muito bom dia. Bom dia, Jorge. Seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes da Rádio Mix, Thaís e Marcos, meu amigo Gelé. É um prazer ter esse momento com vocês aqui para a gente falar um pouco sobre Marechal Deodoro, que hoje é a cidade que vem tendo um crescimento urbano gigantesco, muito por conta do que aconteceu aqui em Maceió, em razão do afundamento. Ainda tem esse detalhe, quer dizer, já era um local atraente, é o nosso principal ponto de referência de diversão, cultural também, mas esse fenômeno de Maceió impulsionou também muita gente indo para a região. Demais. Marechal Deodoro, hoje em dia as pessoas optam, que sofreram esse problema da Braskem, e para lá, em razão de ser uma cidade vizinha, temos o atrativo de ter belezas naturais fantásticas, e a Praia do Francês, como você bem mencionou, é a menina dos olhos. Tudo começou, eu acredito, que hoje o banhista que frequentou a Praia do Francês há 5, 6 anos atrás e vai hoje, é uma nova realidade. A Praia do Francês hoje vem recebendo vários empreendimentos imobiliários, mas eu entendo que o fator preponderante para essa pujança imobiliária e econômica da Praia do Francês foi justamente a ida do saneamento básico lá, que à época foi o senador Euclides Melo conseguiu, e tem que se fazer justiça, tem que fazer um agradecimento todo especial ao então senador Fernando Collor, porque foi graças a ele que ele teve essa oportunidade de assumir o Senado e poder desempenhar o seu trabalho em Marechal Deodoro, trazendo, dentre tantos recursos, o saneamento da Praia do Francês. Vereador, vamos falar sobre essa discussão do plano diretor da cidade. O parlamento agora municipal se prepara para discutir como o desenvolvimento sustentável entrará nessa discussão e o que mais deve envolver os debates acerca desse projeto aí, que é importantíssimo para nortear todas as ações. Exato. Mais do que nunca é importante se falar em plano diretor em Marechal Deodoro, justamente por conta desse crescimento urbano gigantesco que está indo para lá. Hoje, se você passar as margens ali da rodovia, você vê vários condomínios surgindo ali, né? Entre a Massagueira, a Barra Nova, a Francês, até mesmo dentro da cidade. Então, o plano diretor é urgente para que a gente possa ordenar esse crescimento imobiliário na Praia do Francês. E já está havendo algumas discussões em relação a isso, mas uma coisa que tem afligido muito as pessoas, sobretudo que moram entre a Praia do Francês e a Barra Nova, é que existe, como é um debate, né, que a sociedade civil vai lá para opinar, para colocar suas ideias, pequeno grupo de empresários estão querendo fazer algumas mudanças que eu avalio que vão ser muito nocivas para a Praia do Francês, porque eles estão querendo abrir uma possibilidade de poder construir na Restinga do Francês, nos coqueirais, que para mim é um dos maiores cartões postais que nós temos hoje na nossa cidade, né? Então é um retrocesso muito grande poder fazer esses empreendimentos, tanto também na Barra Nova, tanto que eu até mencionei em algumas ocasiões, ao meu ver, né? Eu posso estar enganado, as pessoas aqui de Maceió podem divergir da minha opinião, mas o que foi feito aqui na parte norte de Maceió, eu acho que foi um retrocesso muito grande, esses empreendimentos pé na areia, que priva os banhistas de poderem acessar a praia ali naquela parte de Guaxuma, né, onde estão surgindo aqueles prédios, um colado no outro, que não dá acesso ao banhista na praia. Então é preciso que a gente tome como exemplo o que aconteceu em Maceió, para que a gente não replique esse erro em Marechal Deodoro, preservando assim o que nós temos de mais belo, que são nossas belezas naturais, né? Quem é que está sendo convocado para o debate do plano diretor lá na região? Porque o plano diretor, como ele vai fazer essa questão do manejo, né, do turismo
e também empresarial, as representações sociais devem estar presentes, assim como a própria população. E Marechal tem essa característica. De um lado, um patrimônio histórico que não pode ser intocado, né? Tem que ser preservado. E de outro, esse patrimônio natural, que é uma referência e tem que ser equilibrado em relação ao desenvolvimento. Quem é que está sendo chamado para o debate do plano diretor? Pois é, o plano diretor existe justamente para isso, para poder balancear o desenvolvimento da cidade com sustentabilidade, né? Então, hoje lá em Marechal Deodoro tem um grupo muito ativo de biólogos, de professores de UFAL. Quero até mandar um abraço aqui para a Aliette e o Texano, que são duas pessoas que participam de todas as reuniões aqui em Maceió da CEPRAM, vai para as audiências públicas do plano diretor. Tem um grupo chamado Salsa de Praia, que também é ferrenho defensor com relação às causas sustentáveis. Então, temos um grupo tão bem servido de técnicos, né, para trabalhar nessa questão das discussões de plano diretor. E o que me conforta é saber que eu já ouvi de bastidores que a prefeitura não tem esse intuito de querer prosperar com essa possibilidade de abrandar essas construções em áreas de restinga, de preservação. Afinal de contas, Marechal Deodoro tem uma territorialidade muito grande, então é possível fazer essas construções em outros locais e preservar essas questões. Inclusive, a restinga é importantíssima até para a gente preservar a faixa de praia, né? A gente vê alguns locais... É ela quem segura a areia, né? Para você que está acompanhando, exato, gente, restinga é caracterizada pela presença, né, daquela gramínhazinha que ajuda a fixar a areia, que no caso do Francês é um exemplo bem tranquilo, porque eles nunca tiveram problema de duna, de deslocamento de areia para casa de ninguém, porque a restinga cumpre esse papel fundamental, né? Se você for em Piaçabuçu, o pessoal lá devastou a restinga. Hoje em dia as dunas de areia estão avançando já para as propriedades. Isso é muito ruim também para o proprietário, porque ao passo que a restinga vai avançando nessas propriedades, passa a ser área de preservação. Florianópolis está vivendo um problema parecido também numa das praias lá também. Eu tive a oportunidade de fazer aquele passeio das dunas de Piaçabuçu e é impressionante como a restinga é importante para segurar, né, a areia ali da praia. Onde não tem sedimento, o mar vai buscar, né? Exato. E aí o avanço do mar é muito característico dessa forma. É o que a gente está vendo, inclusive, na orla urbana de Maceió. Não tem sedimento, vai buscando e a gente está virando uma muralha, você vê né? que Um foi paredão. Feito no Sobral, né? Teve que fazer aquele paredão de contenção para segurar o avanço da maré. Porque já não tinha mais já não mata, tinha mais né? restinga ali. Agora, o que eu acho interessante é quando a gente fala do avanço da imobiliário na região, chama muito atenção. O plano diretor, sem dúvida, deve estar muito voltado para essa discussão e para esse avanço. Porém, o que se vê dos projetos de intenção imobiliária na região é, de fato, ocupar essas áreas que possuem, que deveriam ser áreas preservadas, né, do ponto de vista ambiental, mas que muitas dessas áreas estão na mira das construtoras e incorporadoras. Essa discussão ela deve ser central, de fato, para também não virar um impasse para o desenvolvimento de Marechal Deodoro, visto que esse é o momento da cidade realmente crescer e pensar em receber mais projetos imobiliários? É aquela máxima, né? A gente tem que saber equilibrar o crescimento imobiliário, econômico, financeiro com as boas práticas ambientais, a sustentabilidade. E como eu havia falado, o Marechal Deodoro tem uma territorialidade gigantesca, então é possível crescer, desenvolver Marechal sem mexer no que nós temos ali, que eu sempre bato nessa mesma tecla, parece repetitivo. É o que nós temos de mais belos. Se você tiver a oportunidade de você ir num final de tarde, ali na Praia do Francês, ficar contemplando os coqueirais e tudo, e você imaginar daqui a 10 anos pode colocar isso em risco, não tendo mais a possibilidade de contemplar isso, eu acho que é até uma injustiça com as próximas gerações, né? Tolher deles esse cartão postal que nós temos em Marechal Deodoro. O contato com a praia como ela existe, né? E é o único lugar que preserva um pouco a característica ainda dos anos 80, quando o Francês começou a ser explorado, né? Não só
a ser descoberto pelo alagoano como sendo um local de veraneio, como os esportistas, porque essa fala que o Jorge faz aqui, da área de Restinga, exatamente a que foi descoberta há muitos anos, final de 70, 80, pelos surfistas que andavam na parte que tem as ondas, que é a que fica mais preservada, que se manteve assim, porque justamente por ter onda não era atraente ter casa perto, né? E agora o mercado já aponta nessa direção. Vamos falar aqui de forma para compreender em que etapa está a discussão do plano diretor e quais serão as próximas etapas. O debate com a sociedade já existiu, vai continuar existindo, mas tem prazo para a votação desse projeto? Bom, houveram já as audiências públicas. Eu acredito que próximo ano eles estejam preparando o plano diretor para mandar para a Câmara, né? Mas Que vem do Executivo, né? Essa é a estratégia. O Executivo tem um texto principal. Exato. E se soma ao debate com a sociedade. Eu acredito que diante desse debate que houve nas audiências públicas, vamos preparar um texto, né? Ouvindo a opinião de todas as correntes, para mandar para a Câmara para o ano, para que a gente possa se debruçar e ver o que é que a gente pode retirar do texto, o que a gente pode aperfeiçoar e tudo, para que fique algo que fique bom para todo mundo, né? Bom para todo mundo, levando em consideração o desenvolvimento, a empregabilidade que vocês têm lá, que gera muito emprego também, mas acima de tudo preservando o próprio ambiente, que foi onde provocou toda essa atratividade. Tem como falar em plano diretor hoje, vereador, levando em consideração a possibilidade de mais saneamento para Marechal, ou Marechal é uma cidade beneficiada também já pela cobertura de saneamento de água e esgoto? Olha só, tem muito político, às vezes, não gosta de trazer emendas, né, para saneamento básico, como você falou, porque fica debaixo da terra e ninguém vê. Mas o senador Euclides, meu pai, né, é um apaixonado pela Praia do Francês. Ele, quando era deputado federal por São Paulo, em 90, ele já brigava na época para trazer o saneamento básico para o Francês. Teve até uma discussão lá, mas rapaz, você é deputado federal por São Paulo, você trabalhando... Aí ele falou, não, aí a justificativa que ele usou é o seguinte, não, mas quando chega no final do ano, o paulista o paulista não vai para a Praia do Francês, então é justo fazer. E aí, na época o pessoal desvirtuou o dinheiro do saneamento francês para outra localidade, fazer o saneamento da localidade. E aí, quando ele teve a oportunidade de assumir o Senado, eu falei, não, agora é questão de honra lá, trazer o saneamento. Vou deixar essa marca. Deixar essa marca, né? Mas o argumento foi bom lá na Câmara. Aí falou, não, é questão de honra deixar esse legado aqui para a Praia do Francês e para as próximas gerações. Mas falando assim em saneamento básico, não só Marechal, como acredito que toda a região metropolitana vem sofrendo bastante com essa famigerada BRK, né? Quando foi feita a venda da água para a BRK, no contrato rezava que eles tinham que sanear toda a Marechal Deodoro. Hoje o que a gente vê é buraqueira para todo que é lado, porque eles abrem as ruas, no pavimentam como deveria ficar, falta de água constante e causa um transtorno absurdo para a população. Eu espero que, assim, o próximo ano a BRK bote mão na consciência, porque a gente vê várias localidades, as pessoas às vezes ficam 3, 4, 5 dias sem água e quando chega a água turva, barrenta... Né? Vem arrastando tudo. Agora eles já foram convocados por alguma fala na Câmara? Vocês já tentaram? A gente já teve uma reunião com o pessoal da BRK, só que aquele negócio, eles na hora que eu apresento os slides, né, a mil maravilhas, mas quando a gente vai para a prática, não condiz com a realidade do que vem acontecendo com a cidade. E uma coisa que eu até bato muito na tecla é que o ex-gestor, ele recebeu esse dinheirama toda. E é uma verdadeira caixa preta o que o antigo gestor, Cláudio Filho, fez com esse dinheiro, né? Porque ele jamais prestou contas de quanto realmente foi vendido a água de Marechal Deodoro, aonde direcionou esse dinheiro. E aí, no final das contas, quem perdeu foi a população, né? Que hoje a gente sofre que a taxa da água aumentou bastante, o serviço fica muito a desejar e a gente fica se perguntando quem é que pode intervir, né? Porque a gente, como Câmara, cobra tudo, o atual prefeito também, eu vejo nas publicações dele que ele faz cobranças, vai lá na BRK, mas é difícil demais, né? Porque isso não é privilégio só de Marechal Deodoro. Eu vejo aqui em Maceió várias manifestações que o pessoal fecha a rua por falta d'água e toda a região metropolitana, né?
É um problema crônico, né? É um problema crônico e realmente precisa ter um olhar diferenciado, sobretudo numa cidade que está, num município que está em pleno desenvolvimento, né? Está realmente num momento pujante. Agradecer aqui ao vereador Jorge Melo, deixar o espaço, se deixamos de repercutir alguma coisa importante, uma mensagem final. Importante a participação também, o destaque da população nessa discussão que segue agora para os últimos debates ou para mais debates dentro do Parlamento Municipal, né? Sem dúvida, eu tenho fé que a sociedade civil vai se mobilizar para não deixar isso prosperar. Eu entendo que a Câmara, os colegas vereadores também têm um pensamento parecido como o meu, até mesmo o atual gestor, o André Bocão, o pai dele, doutor Fifi, é um grande entusiasta da causa ambiental. Eu tenho certeza que vai, da maneira que ele puder também, interceder para que a gente deixe a nossa restinga, nosso patrimônio natural do jeito que está, e aproveitar, agradecer o espaço, né? Porque é importante esses veículos de comunicação para que a população, de modo geral, tome conhecimento do que vem acontecendo. Muitas vezes as pessoas são meio que alheias a discussões de plano diretor, e esse espaço eu tenho certeza que foi muito importante para desanuviar algumas dúvidas que as pessoas que porventura tivessem a relação desse tema. Pois é, vocês só vão ter futuro se pensar na cidade da próxima década, e isso passa pela discussão também do plano diretor. Agradecendo ao Jorge Melo, vereador do Republicanos de Marechal Deodoro, destacou aqui, claro, seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e lembrou essa sacada do seu pai, o deputado Cris, que foi eleito por São Paulo e conseguiu batalhar por recursos para Alagoas, com um argumento fantástico: é lá que os paulistas passam as férias. E posteriormente, quando estava lá na suplência do Senado, emplacou esses 10 milhões para o saneamento de Marechal. Abraço, seu Clides. Ontem eles não conseguiram, a gente ganhou ano passado, né? Um abraço para você. Vamos para um rápido intervalo comercial. O ano acabou, tá?